E também tem a questão didática, Michael. Você acredita que a didática de um instrutor para outro muda e isso influencia no aprendizado do aluno? Porque cada aluno tem a sua dificuldade em entender, às vezes precisa de mais atenção com aquele aluno. Vamos dizer assim que o instrutor tem que estar totalmente comprometido com aquele aluno, principalmente quando ele tem mais dificuldade de assimilar. Então essa diferença didática de um para outro influencia também nesse quesito da pessoa, mesmo que ela consiga a habilitação, ela vai estar bloqueada para ir para o enfrentamento depois? A didática faz toda essa diferença ou não? De fato faz. O que acontece? Eu vou compartilhar uma experiência aqui que aconteceu comigo. Quando eu comecei no processo de ensinar as pessoas, eu comecei dando poucas aulas e conforme o tempo foi passando, eu preenchi full time ali. Teve um momento que eu dava aula das 7 da manhã até as 23 horas, que às 7 horas inicia o sistema, 23 horas finaliza o sistema, então eu dava aula para todos os horários que tinha disponível, e às vezes tinha um intervalo ali de 1 hora, 50 minutos, tal. Então eu dava bastante aula, muita aula, muita aula. E o que aconteceu? Quando eu cheguei nesse momento, eu sabia dentro da minha cabeça o que é que o aluno tinha que fazer. O aluno vai iniciar assim, depois que ele superar essa dificuldade, concluir esse aprendizado, o próximo passo é esse, depois disso ele vai avançar para essa área, assim, aí. Então a gente tem aquele plano de ação para o aluno, aquele programa de treinamento dentro da cabeça do instrutor. Ok, quando chega um certo ponto, se você não tem, e se isso não está em sincronia com todos os instrutores, já vai dar problema aí. Porque por mais que todo mundo fale o mesmo programa de ensino, ainda assim vai haver diferença. Porque eu posso virar para você e falar assim, ó, Del, chuta essa bola com o pé direito. Mas eu posso virar para você e falar, Del, chuta essa bola, mas não chuta com o pé esquerdo. Eu tô falando a mesma coisa, só que de formas diferentes. Então, se você pega pessoas ensinando a mesma coisa de formas diferentes, vai ter pessoas que vai falar de forma melhor e tal. Isso, eu estou explicando que já vai ter uma diferença mesmo que todo mundo fale a mesma língua. Agora, quando as pessoas, cada um tem um programa de ensino diferente, dentro da mesma autoescola, e é rotativo, cada dia um instrutor, cada dia um veículo, isso daí vai confundindo a cabeça do aluno de um jeito que ele vira para ele mesmo e fala assim, meu Deus, as pessoas estão me falando, eu não estou entendendo nada, ou eu sou muito burra, ou eu sou muito burro, ou eu não sei o que está acontecendo, porque todo mundo fala, eu não consigo executar, as coisas não fazem sentido para mim, eu não estou evoluindo, e eles só falam que eu não estou evoluindo, que eu preciso evoluir. Então sim, faz diferença. Beleza, voltando na minha história, eu tinha aquele plano de ação dentro da minha cabeça, mas chegou um momento que era tanta gente, que quando eu chegava na aula daquele aluno, no dia seguinte, eu não me recordava, por ter visto tantas pessoas em diferentes momentos do processo de aprendizado, eu não me recordava o que eu tinha ensinado para aquele mesmo aluno no dia anterior. Consequentemente, eu perdi um certo tempo da aula tentando capturar o que era que eu tinha passado, para depois, falei isso, ensinei isso, então vamos iniciar daqui para frente, o próximo passo é esse. Então eu tinha um certo prejuízo ali na aula do aluno. Aí com o tempo eu vi a necessidade de fazer um plano de ação mesmo, de aprendizado no papel, aonde eu conseguia, sem o aluno precisar me falar uma letra, uma vírgula, identificar exatamente o que ele tinha feito e o que ele não tinha feito, o que ele viu e o que ele não viu. Então, dessa forma, eu conseguia garantir que todo o conteúdo fosse passado para todos os alunos, independente se ele fez aula hoje, ontem ou a semana passada. E isso garante uma eficiência, uma eficácia muito maior na absorção do conteúdo pelo próprio candidato que está ali no processo de aprendizado. Mas nesse quesito aí que você anotava, fazia essa questão de anotar para que você pudesse recordar que momento que parou a próxima sequência, isso não é, vamos dizer, automático de se fazer, né? Isso fica a bel prazer do instrutor, do comprometimento dele, né? Sim. Porque provavelmente não são todos ou a maioria que tem esse comprometimento, essa preocupação
com o aluno ali. Sim, e isso eu fiz por entender a necessidade de conseguir transmitir todo o conhecimento, tudo que tinha que ser aprendido. Mas, de fato, isso não é uma regra. Isso não é uma regra. O Detran exige que você apresente esse plano de aprendizado que foi feito com tal aluno. Não, isso não é uma regra. E, pelo contrário, muitas vezes a gente vê, além de toda a aleatoriedade no ensino, a gente vê ainda profissionais com total descaso. Né? Você vê ali um instrutor, às vezes o aluno está ali dirigindo, ele precisa da atenção, ele está cometendo erros e o instrutor está ali no celular, no WhatsApp. Inclusive, tem situações de aluno que vai fazer uma curva, de repente fecha, a gente já presenciou isso, de repente fecha demais um pouco a curva, pelo fato da atenção do instrutor estar no celular, o aluno bateu a roda de trás na guia, estoura pneu, aí é mais um trauma no currículo daquele aluno pela negligência do profissional que está ensinando ele. Quando chega lá no momento de fazer o enfrentamento, tudo isso vai pesar. Então, de fato, às vezes não, é aquela famosa frase, né? O barato sai caro. Então, às vezes a pessoa opta pelo preço, não tem uma indicação, tenta nivelar por baixo ali na escolha da autoescola e ele acaba contraindo um aprendizado, um processo que vai limitar ele em todas as áreas na hora de fazer um enfrentamento, se passar. Porque tem pessoas que nem passam, reprova 5, 7, 8 vezes, paga muito mais de reprova do que o próprio valor da habilitação e não consegue nem chegar no processo de aprovação. Aí quando passa, seja de forma lícita ou ilícita, chega na hora de enfrentar, não consegue fazer o enfrentamento. Aí a pessoa tem que escolher enfrentar sozinha, mas ela não tem uma base sólida, ou pedir ajuda de outras pessoas. E na maioria das vezes, se não todas as vezes, eu vou dizer 99% das vezes, a pessoa que está ali para ajudar, aquele parente, o amigo que está ali para ajudar, ele mais vai atrapalhar do que ajudar no processo de evolução, porque não tem clareza, não tem técnica de ensino, não tem a paciência que precisa ter, e um grito às vezes basta para você traumatizar uma pessoa e não querer mais estar presente para aquela situação, porque aquilo para ela é uma situação desagradável.